Então, isso aqui já é um trabalho, hein? Vamos lá. Então, gente, a gente subiu todos os nomes. A gente passou por uma revisão, né? Da questão de simetrias, né? Sobre o ponto de vista da ação. Como eu disse para vocês, as simetrias na mecânica quântica e na relatividade especial, elas são temas complicados de serem tratados, né? Assim, em geral. Você tem que apelar para a matriz S, você tem vínculos a partir da matriz S, você tem a questão da unitaridade ou anti-unitaridade no espaço de Hilbert, dos operadores que representam as simetrias. Mas a gente consegue escapar de tudo isso nesse curso, só nesse curso, né? Se a gente estiver pensando na integral funcional, né? Que é o que eu espero que a gente vai ver hoje, né? Então, quando a gente pensa na integral funcional, o objeto que está ajudando a gente a definir a dinâmica quântica da nossa teoria é a ação. Então, um dos critérios de simetria do ponto de vista clássico, que a ação é invariante, também continua sendo um dos critérios de simetria do ponto de vista quântico. Mas, como nós vamos ver, não basta, né? Esse critério de simetria não é o suficiente, precisa de mais do critério de simetria. Então, vamos dizer, dessa forma a gente consegue simplificar a nossa discussão ao máximo, né? Uma discussão que é complicada, né? Quando você olha realmente para o que está acontecendo no espaço de Hilbert, por exemplo, do teu sistema, tá certo? Então, a gente falou sobre o teorema de Noether, né? Foi por onde a gente começou, né? Definimos simetrias contínuas, né? Revisamos micrometricamente lá a questão dos grupos de Lie, né? De geradores, né? Dessas simetrias, essas coisas todas. E falamos do teorema de Noether, que implicava que se você tem R parâmetros, né, caracterizando uma determinada transformação de simetria, você tem associado a esses R parâmetros R quantidades que se conservam no tempo, DDT delas igual a zero, certo? Isso tudo, vamos dizer, no nível clássico, ou seja, no nível onde os seus campos, que são os graus de liberdade da sua teoria, não são operadores quântico-relativistas, tá certo? Então, isso era o que a gente via, né, através do teorema de Noether, né? E a gente finalizou ao passado dando dois exemplos bastante importantes no que diz respeito, mais uma vez, a esse curso, né? Que foi as correntes que você tem a conservação em função da simetria global do teu problema, tá certo? Tanto da simetria de fase global, quanto da simetria quiral global, tá certo? Então você tem duas correntes que se conservam em função dessas simetrias, né? Você tem as correntes de calibre, né? Esse I aqui está subjunto, você está aqui. Tá certo? E você tem a corrente quiral, né? A gente chama assim. Era essa daqui. Elas são conservadas, né, em função de uma simetria global, sininha igual exponencial de I, si barra tem uma transformação associada, né? E essa daqui é exponencial de teta, gama si. Se você tiver o caso abeliano, ou seja, se tiver um grupo onde todo mundo computa com todo mundo, as representações irredutíveis de um grupo abeliano são sempre unidimensionais, tá certo? Então, essa
o gerador, vamos dizer assim, nesse caso, não entra aqui nessa história. A gente tem simplesmente um único parâmetro, θ, aqui em cima, e essa corrente que está aqui vira psi-barra delta psi, só, sem esse PA no meio, tá certo? Num grupo abeliano, o único gerador é a identidade, tá certo? Identidade. Então essas são duas das correntes, né? Na verdade, duas das correntes principais com as quais a gente vai lidar aqui, tá certo? A gente vai tentar verificar a manutenção da conservação dessas correntes no nível quântico depois, tá certo? Então beleza, então vamos guardar essas correntes na memória, né? E vamos falar brevemente, né, do tal do teorema de Superman-Felton, né? Antes de mais nada, deixa eu só lembrar, né, que a partir desses JBAs, né, a gente tinha cargas, né, que a gente podia definir, que eram integrais d3x de J0A, tá certo? Componente zero dessa corrente que está aqui. Então você vê, como essa corrente é um bilinear nos campos fermiônicos, nos campos de matéria, né, da sua teoria, esse J0A também é um bilinear, tá certo? E tanto a corrente quanto a carga envolvem produtos de campos no mesmo ponto, certo? Isso é potencialmente problemático, todo mundo já meio que sabia disso, né? Mas muita gente ignorou, assim, de propósito, né? Fechar os olhos e vamos para frente. Até certo ponto dá para ir para frente, depois a sujeira aparece, né? Debaixo do tapete. Então, se você pegar e impuser relações de comutação canônicas, né? Vamos chamar de π-psi, isso aqui é uma delta tridimensional, isso é uma relação de comutação canônica, e no caso de campos fermiônicos, provavelmente você tem que trocar esse computador por um anticomutador, né? Se você impuser relações de comutação, de anticomutação, no caso canônicas, é possível você pegar, né, e formalmente, ou seja, usando esses caras que estão aqui, você chegar à conclusão que o comutador que é um PB é IFADC PC, né? Certo? Ou seja, esses caras, esses Qs, eles definem uma representação do grupo em questão no espaço de Hilbert, tá certo? Porque isso aqui são operadores que agem no espaço de Hilbert do teu sistema, né? Então, quando você tem que esses operadores satisfazem essa álgebra, você fala, cara, eu construí uma representação. Agora, para eu construir um elemento do grupo, né, vamos supor um U de θ, né, eu simplesmente faço isso aqui, né? Eu tenho um cara atuando no espaço de Hilbert, eu tenho uma representação unitária, né, do grupo atuando no espaço de Hilbert. Então, vamos dizer, lembrando do velho Wigner, né, se você tem uma representação unitária no espaço de Hilbert, você está com a primeira condição para que você tenha uma simetria, certo? Dentro do teu sistema. Então, colocar isso aqui em dúvida é difícil, tá certo? As pessoas fizeram 1000 malabarismos para não colocar isso aí em dúvida. Inclusive tentando corrigir esse aspecto que eu chamei a atenção, de que ele envolve produtos de campos no mesmo ponto, tá certo? Mais detalhes sobre todo esse assunto, né, que aqui a gente vai falar muito brevemente, eu mando vocês para um livro chamado Current Algebras and Anomalies. Não precisam anotar não, porque eu vou dar nota de aula no final, não agora. Agora ainda não estou pronto, eu estou corrigindo coisas e tal. Mas no final, depois eu mando por e-mail para todo mundo. Aliás, quem não botou o e-mail aqui, por favor, coloque, tá certo? Senão não recebe nota de aula depois.
Né? Mas esse livro, Current Algebras and Anomalies, é um livro... Vou lembrar os nomes dos caras, né? Treiman, Jacqui, né? Zunino, Witten, né? Esses 4 autores, mas eles não escreveram um livro, eles escreveram... isso aí é uma compilação de contribuições desses caras a conferências, notas de aula, realmente, notas de aula sensacionais sobre isso que está aqui, né? Então, especificamente essa parte da aula eu estou tirando das notas de aula do Jacqui, né? Roland Jacqui. Ele, esse pedaço, ele tem dois grupos de notas de aula lá, chama Field Theoretical Investigations on Current Algebras, e o outro é Topological Investigations on Current Algebras. E esse teorema de Sutherland-Veltman, que eu vou citar aqui, ele dá muitos detalhes, né? Isso não significa que a gente não vai ter que trabalhar pra cacete para entender o que o cara está falando, né? Mas, tipo assim, tem referências, tem detalhes, tem um monte de coisa que tem lá, né? Então, quem tiver interessado em mais detalhes, inclusive de como se tenta contornar esse negócio que está aqui, né? Pode dar uma chegada nesse livro. Ele está citado aqui na minha bibliografia depois. Tá? Então, o que nós vamos falar agora é sobre, essencialmente, o famoso decaimento do Pi0 e 2γ, né? Que é o desenho que ilustra o curso. Né? Então, você tem aqui o Pi0, né? Aí acontece alguma coisa aqui, magicamente ele vira 2 fótons, né? Isso é verdade, isso acontece na natureza, tá certo? Então, cabe a nós tentar entender, né, essa situação que está aí, né? Então, você tem uma amplitude, né, de espalhamento, né, associada com esse decaimento. Você pode escrever assim: você tem aqui o π representando momento, spin, etc. Pion, né? Lembrando que o pion é uma partícula pseudo-escalar, tá certo? Pi0 aqui. E pi em momento. Desculpa, o momento está explicitamente colocado no Pi0, só um rótulo aqui para dizer que esse estado designa a presença do pion, né? Aí você tem gama aqui. Esse é o momento desse primeiro fóton aqui, depois você tem gama, quelinha, quelinha, que vai falar do segundo fóton. Então esse aqui é o estado de 2 fótons, um de momento pequeno, um de momento quelinha, né? E a gente tem várias razões, né? A gente não vai entrar muito no mérito delas, para dizer que essa amplitude de espalhamento ela tem que depender bilinearmente dos vetores de polarização desses fótons, né? Ela tem que ser uma coisa do tipo epsilon mi de Q, epsilon mi linha de Q', vezes um T' de Q'. É claro que a gente tem que ter uma conservação de momento aqui, né? Então K é igual a Q mais Q', né? Essa história. Então, implicitamente, quando você fala em Q, você está carregando o K dentro da história, né? Esse T' é uma estrutura tensorial, né? Que você tem que colocar aqui porque você, por exemplo, né? Quer dizer, uma instância onde fica bastante claro que você tem que ter essa estrutura é a chamada fórmula de redução, tá certo? O formalismo, LSZ, etc. e tal. Então, quando você olha para a fórmula de redução, você vê que os vetores de polarização, né, do campo eletromagnético, das partículas eletromagnéticas, saem das amplitudes dos valores esperados em questão, né? Então, essa é a estrutura desse elemento de matriz, né? Mas a gente pode avançar um pouquinho mais sobre esse cara, né? E entender que
dado que o pion é uma partícula pseudo-escalar, tá certo? Essa contração toda que está aqui vai ter que ser uma coisa pseudo-escalar, tá certo? Esse epsilon e epsilon são vetores normais, então tem que ter um caráter pseudo-tensorial no PMI, tá certo? O grande tensor pseudo-escalar que a gente conhece é o símbolo de Levitine, né? Então esse PMI a gente imagina que vai ser alguma coisa assim, né? Sigma. O símbolo Levitine tem dois índices a mais do que eu quero, então os dois vetores que eu posso usar para contrair esses índices do símbolo Levitine são os momenta, né? Dos fótons, né? Que eu vou querer sigma, tá certo? E eu tenho que admitir a minha ignorância em algum momento, né? Conforme eu falei para o David, eu tenho que colocar uma outra função ali desconhecida, P de K2, né? Que quando esse K que está aqui é um K de Q mais Qlinho, né? Essencialmente. Então, isso continua sendo uma função de Q Qlinho, né? Oi? Desculpa, o argumento para ser um Levitine ali, eu me perdi um pouquinho, era simplesmente que o P0 é uma partícula pseudo-escalar. Isso. Como ele é pseudo-escalar, isso tudo aqui dá uma coisa pseudo-escalar. Certo. Certo? Esses caras são vetores, então esse cara tem que ser um pseudo-tensor. Por que você não considera essa estrutura mais geral possível, então que você pode ter para satisfazer isso? Não tem como ser. É isso aí. Você pode aprofundar esses argumentos, entende? Para não chegar nisso, né? Mas eu estou aqui correndo, né? Passando por cima. Né? E esse T de K2, né? Aí aqui no perigo, né? Você também pode imaginar o seguinte, né? Só uma coisinha para ver se eu estou pegando. Então, por exemplo, a gente poderia ter um tensor ali que era QMI, também tem dois índices, mas esse não é um pseudo-escalar, então você não está incluindo. QMI. Sem linha? Com linha. Mas é isso é o que eu tenho. Mas o que você está incluindo... Sem o epsilon. Sem o epsilon. Ah, sem o epsilon? Sem o epsilon. Não, mas aí aí não é pseudo... Não é pseudo-escalar. Perfeito. Eu não posso usar QQ, porque o epsilon é simétrico, dá zero. É isso que eu falo. Não vai ter um caso especial onde o Q é igual ao Q, e aí isso vai dar zero, não vai dar problema? Um caso muito especial. E aí... Não, você tem que imaginar em geral que linha é diferente de Q. Né? Mas é possível, assim, está dentro do espaço de fase, né, vamos dizer assim. Que linha ser igual ao Q. Né? Mas o importante é que isso daqui é uma estrutura geral. Né? Pode até acontecer num caso particular das coisas funcionarem. Uma coisa engraçada, dentro do que ela falou, se você tivesse Qlinho igual aqui, a tua amplitude PMI seria zero. É como se esse decaimento fosse proibido. Os fótons saírem com momentos iguais. Engraçado. É interessante, vamos ver que interessante. Nunca tinha pensado nisso. Mas vai lá, segue. Vamos lá. Né? É porque é bem razoável você pensar que um decaimento mais simples Como é que você vai seria saber, dois que fótons. Qlinho é igual aqui? Como é que você vai saber que Qlinho é igual aqui? Q é o quadrimomento. O quadrimomento é a variável contínua. Você nunca vai ter certeza que Qlinho é igual a Q. Nunca. Mas isso é uma questão experimental. Não. Isso não é uma questão experimental. Isso é uma questão de você estar medindo um alto valor de um operador que tem espectro contínuo. Não tem observável, não tem estados físicos associados com um valor bem definido de um operador de espectro contínuo. Por exemplo, posição. Princípio de certeza. Momento. Né? Não é só o princípio da incerteza, é que é uma variável de espectro contínuo. Uma coisa discreta, você sempre consegue dizer qual é o valor dela. Isso aqui é 1/2, isso daqui é raiz de 2, por exemplo, o espectro do cara, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4. Você sabe dizer que o alto valor é raiz de 2 e não raiz de 3, ou não raiz de 5.
né? Você sabe falar isso. Experimentalmente você vai lá e mede, não tem certeza. Então você pode definir um estado onde o valor desse observável está bem definido e vale aquilo. Agora, se você tem um cara de espectro contínuo, você nunca vai poder definir com precisão. Isso não é uma questão experimental. Você nunca vai poder definir com precisão o valor que aquele alto valor, que alto valor que você obteve. É X ou é X mais deltazinho, X bem pequenininho que do lado não tem acuracia experimental possível. Mas já que usar isso como argumento para dizer que a probabilidade seria nula. A amplitude seria nula. Porque esse argumento valeria para qualquer parte do momento. Mas a cinemática vai dizer que os dois têm que ter a mesma energia no mesmo momento. A cinemática diz isso. Aqui a cinemática não fala nada disso. Porque se você ir para o referencial do π0, qual é a energia dele? A massa. Então, no outro referencial, necessariamente, os dois momentos têm que ser inversos. Logo, eles vão ter a mesma energia. No referencial de repouso do π0. Então, a cinemática, porque a cinemática ela é capaz de dizer nesse tipo de processo que eles têm que necessariamente ter a mesma energia. Certo. Ela não diz o ângulo, né? Ela não é capaz de dizer o ângulo. Mas talvez seja com maior detalhe. Mas esse é o linha, né? Oi? Esse aí não seria o linha, o ângulo, que é um momento de referência. Mas se você pegar, por exemplo, K no referencial do π0, quem é K no referencial do π0? É M,0. Já nesse mesmo referencial, que vai ser o quê? Menos módulo de Você vai saber que os fótons têm que sair pelo menos em direções opostas. E sabe a energia. Você não sabe, a energia final vai depender da energia de centro de massa que você está utilizando, né? Mas aí a cinemática te diz que os dois necessariamente saem com a mesma energia. O meu argumento diz que você não necessariamente vai saber que energia é essa, né? Mas você vai saber que a energia de um é igual ao do outro. Quer dizer, que o momento de um é menos do outro. Não, no referencial do π0 sabe, automaticamente, né? Porque é a massa. Se você for para o referencial do laboratório, do tem problema. π0 você sabe. Exato. Né? Também até certo ponto. Porque quem garante para você que o cara está parado mesmo? Não, eu estou falando no referencial do π0. Aí depois você faz uma transformação para o referencial do laboratório. Enfim, você tem toda a razão. Né? Existe mesmo uma situação, pelo menos no referencial do laboratório, que você poderia afirmar, né, que pelo menos um momento é colinear, pelo menos, com o outro, momento espacial. E aí depois você faz o boost de Lorentz para saber o referencial do seu acelerador. Aí você tem automaticamente. Mas que a cinemática dá os momentos. Então a resposta para você é não sei. depois dessa, eu só posso dizer, não sei. Bom, enfim, o T de K2, né? Só para a gente não ficar tão frustrado assim, né, Bruno? Supondo o caso geral no referencial arbitrário. Vamos lá, vamos conceder isso. Né? O T de K2 você pode escrever como uma coisa assim, né? Aqui off-shell, ou seja, sem você botar o K2 igual a Mi2, a massa do pio, tá certo? Como é que você vai off-shell? Você usa, mais uma vez, a fórmula LSZ. Né? Dessa maneira que está aqui. Né? A fórmula LSZ, em geral, ela é demonstrada fazendo o seguinte: você pega a amplitude original, tá certo? E você vai tirando partículas ou daqui ou daqui, tá certo? Então, você tira uma partícula daqui com um operador de criação. De aniquilação. Você tira uma partícula desse estado aqui com um operador de criação. E aí você imagina condições assintóticas e transforma esse operador de criação e aniquilação em campos. Né? Isso é uma descrição da velocidade da luz da fórmula LSZ. Então aqui,
você está tirando o pion e substituindo por um operador que é capaz de criar um pion, tá certo? Num determinado estado assintótico, que a gente está chamando de feed zero. Por que zero? Porque, em princípio, essa invariância de Poincare não está sendo questionada e você pode usar a invariância de Poincare para transladar um X genérico que está ali dentro para a origem, tá certo? Então não aparecer aqui um X, porque na fórmula LSD aparece um X. Lá aparece um X, mas aparece também um transformado de Fourier, então e aparecem operadores a torno desse campo, tipo D'Alembert mais M2. Então, isso transformado de Fourier vai te produzir uma amplitude off-shell, tá certo? Que é desse tipo que está aqui. Para quem não conhece a formação LSZ, não se preocupe que não vai precisar conhecer aqui dentro do curso. Eu estou só descrevendo e dando a pista para vocês como é que a gente está raciocinando, né, nesse passo que está aqui. Né? Mas eu preciso dar essa pista porque... Oi, você ia falar? Só uma dúvida. Qual é o argumento para que eu T dependa só de K ao quadrado? Não sei. Eu estudei o negócio. Porque a princípio poderia depender de outras combinações escalares. Né? Sim, mas é um longo caminho aí. Né? Não sei se você lembra, quando a gente falou de espalhamento elástico profundo no curso de PCB, você pode depender de várias coisas. Aí você vai observando dentro do teu espalhamento quem que são as coisas que são, as variáveis que são dependentes, as variáveis que são independentes, etc, etc. O final dessa história é uma dependência em K quadrado. Não. Tá certo? Oi. Considerando que o TMI tem que ter alguma característica do seu escalar, daria para argumentar que esse T aí absorve o T, teria que ter algum comportamento de paridade específico no K. Comportamento de paridade específico no K. Aí dizer que é baixo, quando ele teria uma... Nesse caso aqui ele tem que ser... ele tem que ser um pseudo-escalar também. Verdade. Porque esse operador é o operador que está criando um pion aqui. Então ele tem que ser um operador pseudo-escalar nessa história. Pode ser o campo do pion, pode ser outra coisa, né, que aparece aqui. E isso me dá um problema aqui com essa outra forma que está aqui. Porque eu tenho um pseudo-tensor com um pseudo-escalar, em princípio, uma coisa que cancela a outra, né? Esse é um problema. Mas ele não seria na amplitude, não tem que ser escalar? Você está falando isso aqui? Isso é a conclusão lógica. Não, mas... sim. Segue o baile do tivesse detalhes. O argumento lá do Jaquiv era que o TMI tinha que ser um pseudo-tensor, por isso que ele botava um epsilon. Né? Se o TMI não tivesse que ser um pseudo-tensor, esse epsilon não estava entrando aí de momento nenhum. Mas um mistério para ser esclarecido, né? Depois dessa aula. Vou ver se eu esclareço o mistério e depois eu conto o resultado para vocês. Tião, só para dizer algo atrás ali, tem que ser K ao quadrado também por conta da cinemática. Se tu pegar todos os invariantes entre os Ks, você prova que o único que não é constante é o K ao quadrado. Você pode fazer K ao quadrado, Q ao quadrado na massa. Você pode fazer Q' ao quadrado, vai ser números mais Q ao quadrado. Você vê que tudo é função de Q ao quadrado. Tá. Ou K ao quadrado. Você escolhe um. Okay. E todos os outros, a cinemática diz, olha, se você escolher um, todos os outros são funções exclusivas de um só. Então, a cinemática diz isso. Beleza. Isso aí foi exatamente o que eu disse para o Felipe, um pouquinho atrás. Beleza. Bom, vamos ficar com essa dúvida também sobre o T de K2, né?
Isso aqui você escreve usando a filosofia LSZ, ou seja, tirando a partícula e substituindo pelo campo interagente, tá certo aqui. E esse é um operador, como eu disse, que é um operador que sempre tem que ser capaz de criar um piano, né? E tem que possuir, portanto, os mesmos números quânticos do piano. Tem que ser um operador pseudo-escalar, né? Nesse sentido. Quer saber do bom operador pseudo-escalar? Olha aqui, né? JM5. Agora, esse é um JM5 explícito, né? Por que ele é explícito? Porque nós montamos uma teoria, né? Nesse caso é uma teoria livre, mas eu poderia ter uma teoria interagente também, né? E eu estaria falando, em geral, de um JM5 que seria a corrente de Neber da simetria quiral. Esse JM5 vai ter que ser um pseudo-escalar, um pseudo-tensor, um pseudo-vetor. Então, BMI de JM5 vai ter que ser um pseudo-escalar, tá certo? Então, você poderia pensar, o φ de zero que entra aqui é a corrente quiral, a divergência da corrente quiral, tá certo? Esse cara, BMI de JM5 é um pseudo-escalar, tá certo? Isso é um argumento independente de modelo. Isso aqui é uma forma do JM5 dentro de um certo modelo. Se você pegar o outro modelo que tem a simetria quiral, você vai produzir também um objeto pseudo-escalar, pseudo-vetorial, que não tem necessariamente essa cara que está aí. Tá certo? Isso depende da Lagrangiana que você está colocando aí, né? Mas o argumento genérico que estava aparecendo aqui bota um operador que seja capaz de criar um pion. O bom operador que a gente conhece, que traduz adequadamente a dinâmica desse processo, é a corrente quiral, e, portanto, a divergência da corrente quiral é um pseudo-escalar. E vamos ver o que acontece, né? Bom, o que acontece é o seguinte, né? O que acontece é que uma série de argumentos, né, que eu só vou citar aqui para vocês, não vou detalhar, né, como, por exemplo, a suavidade desses elementos de matriz, ou seja, o fato de que eles não variam violentamente com energia, quando você varia energia. O argumento de que a álgebra de correntes é válida, e esse é o ponto crucial da história, tá certo? E finalmente o último argumento, que chama-se de PCAC, né? Esse é uma sigla para Partially Conserved Axial Current, tá certo? Não sei se vocês se lembram que na aula passada, quando eu fui falar de simetria quiral, eu zerei a massa, tá certo? Eu mostrei para vocês, quando eu tenho massa lá, não tem mais simetria quiral, tá certo? A ideia é que, no limite, quando eu pego essa corrente quiral, numa teoria que envolva píons, etc e tal, a divergência da corrente quiral, quando os píons têm massa, ela é proporcional à massa dos píons. Então você não tem simetria quiral quando os píons têm massa. Tá certo? Você não tem. O que acontece é o seguinte, essa massa dos píons, em altas energias, pode ser considerada desprezível. Então você fala, no limite de altas energias, eu penso que a massa é aproximadamente zero, e, portanto, essa corrente axial é conservada nesse limite. Isso é o tal PCAC, tá certo? Partially Conserved Axial Current, tá certo? Você tem conservação da corrente axial no limite de altas energias, quando você pode pensar que a massa do píon é desprezível, tá certo? Então, esse é outro argumento que está aparecendo aí na história, né? Se você junta esses três argumentos, você chega à seguinte conclusão, que o T de μ², que no limite de PCAC, né, é o T de 0,
de 1 a 0. Isso é uma previsão da álgebra de correntes acompanhada de alguns outros argumentos, né, que estão sendo esgrimidos aí ao longo do caminho. Né? Então, esse aí é o teorema de Sutherland-Veltman, no final das contas. Tá certo? O teorema de Sutherland-Veltman, então, nega que o mundo seja como é. Né? Ele diz, não, o P não decai em dois fórmulas. É claro que nem o Sutherland nem o Veltman achavam isso. Então, eles falaram, o teorema deles dizia, tem alguma coisa errada, né, nesse mundo aí. Né? Alguma coisa errada. Aqui foram apontados vários erros aqui, mas os erros são meus, não são do Sutherland nem do Veltman. Tá certo? Então, não vamos confundir os meus erros com os erros da grande comunidade da física. Né? O que acontece? O próprio Jacques e o nosso querido John Bell, né? Todo mundo conhece ele, das desigualdades de Bell, esse mesmo cara, certo? O Bell nessa época trabalhava no CERN, né? E ele era um cara um teórico de partículas elementares, né? E ele e o Jacques olharam esse teorema de Sutherland-Veltman e falaram, isso daqui para tudo a gente tem que resolver esse problema. Né? Isso virou o problema. Isso em 1967, eu traço um breve histórico aqui nas notas de aula, depois vocês vão ver. A questão da anomalia quiral já estava mais ou menos presente na literatura 10 anos antes dessa história. Né? O trabalho de Schwinger, de outras pessoas. Né? Mas era uma questão meio que marginal. Assim, todo mundo, tá, que curioso, interessante. Enfim, quando o P0 ficou ameaçado de não decair, aí a atenção da comunidade se voltou para o assunto. Ele falou, que agora tem um problema fundamental entre a teoria e o experimento. Tá certo? E a gente vai ter que resolver isso. Né? Aí o que o Bell e o Jacques pensaram? Eles falaram, olha, vamos pegar um modelo específico, por exemplo, um modelo onde a corrente quiral seja isso, né? Ou outro modelo. Na verdade, tem um modelo lá, bem definido lá nas notas de aula do Jacques, né? E vamos fazer a conta. Fazer a conta mesmo, nesse modelo. Aí eu não vou disfarçar minha ignorância, não. Tá certo? Eu vou usar a expansão perturbativa, os gráficos de Feynman, e fazer a conta. É possível, plenamente factível fazer a conta sem problema nenhum. Né? Vamos fazer a conta. Fizeram a conta e não deu zero. Tá certo? Isso aqui não acontece num modelo específico. Aí vem Adler, que faz a mesma conta em outro modelo. Tá certo? Que é uma coisa bastante natural. Não sei se vocês concordam comigo, né? Cara, pode ser que seja um defeito desse modelo aí. Então deixa eu fazer com o outro. Né? E ele faz com outro modelo e não dá zero de novo. Tá certo? Então, agora, o problema que era um problema experimental virou um problema teórico. Né? O problema teórico é, se eu faço a conta com dois modelos diferentes, eu obtenho uma contradição com a questão das hipóteses do teorema de Sutherland-Veltman. Certo? Qual é o problema do teorema de Sutherland-Veltman? Aí as pessoas começaram a inventariar as coisas, né? Vamos olhar essa condição de suavidade. Né? Pode ser que ela seja violada. Não, não era violada. Não sei o que, não sei o que. Até que chegaram aqui. Né? A álgebra de correntes é que, em princípio, poderia ser violada, sob determinadas condições. Né? Que eram satisfeitas nesse processo. Então, a violação da álgebra de correntes, em última análise, tem a ver com esse problema que a gente previu aqui. O cara é um bilinear nos campos, esse é um produto mal definido, você precisa definir com clareza esse cara, e ao definir esse produto com precisão, né, você é obrigado a escolher entre
preservar a simetria de calibre ou preservar a simetria quiral. Você não tem uma regularização que preserve simultaneamente as duas simetrias. Certo? Com regularização eu quero dizer, transforme esse objeto aqui numa coisa que seja pelo menos provisoriamente bem definida. Né? Então, por exemplo, esse cara é o produto de dois campos no mesmo ponto. Uma possibilidade é você pegar esse cara e botar num ponto, esse cara e botar em outro. E depois, no final do processo, você fazer o limite quando um ponto tende ao outro e subtrair as divergências que você vai encontrar, né, no meio dessa história. Essa é uma possibilidade. Tem várias outras. Né? Então, o mistério, vamos dizer assim, né, se desfez quando você, analisando a questão da álgebra de correntes, você descobriu que havia violações desse negócio aqui sob determinadas condições. E aí, levando em conta essas violações, né, a gente consegue atualizar, né, a conta. Aqui vocês podem entender um valor esperado, etc. e tal, no meio dessa história, né, esse cara como operador. A gente pode atualizar a divergência da corrente axial. Agora, a divergência da corrente axial apareceu com esse valor aqui. Tudo certo aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos me enrolar de novo com coisa pseudo-escalar, não. Né? Porque é um vetor, é um tensor normal, pseudo-tensor, tudo certo. Né? Pseudo-escalar. Então, observa que aqui, se você levar em consideração a teoria completa, vamos dizer assim, com a massa do íon envolvida, etc., você tem um termo aqui, eu chamei de quê? De μ, né? μ ao quadrado vezes alguma coisa. Certo? No limite PCAC, esse termo aqui vai para zero. Mas sobra esse, que não depende de massa do íon nenhuma. Tá certo? Sobra esse. E se você comparar os números que você obtém a partir dessa conta com os dados experimentais, bate com a beleza. Sem problema nenhum. Quem que isso mesmo? Os caras que mataram a charada são Adler, Bell e Jacques. Né? ABJ. Essa é a chamada anomalia, finalmente. Né? Deixa eu tirar o mi aqui, uma heresia. Né? Anomalia quiral ou Adler, Bell e Jacques. Então, se o Bell não tivesse feito mais nada nessa vida, isso aqui já estava bom. Tá certo? Você sabe dizer se a desigualdade de Bell foi antes ou depois dessa? Depois. Peraí. Não, antes. Ele já era bom, então. Da história, ele já era muito bom. Né? Mas a história que eu sei, né, aí eu posso estar me enganando com as datas, né? É que ele tinha muito interesse em fundamentos de mecânica quântica, etc. e tal. Mas ele trabalhava lá no CERN e ele ganhava para publicar. E não dava para ficar publicando essas coisas, né? Em fundamentos de mecânica quântica e tal. Então ele fez essa investigação toda dele, da desigualdade de Bell, nas férias. Meu Deus! Ele saiu de férias ou de licença por um tempo, foi lá e descobriu a desigualdade de Bell. Beleza. Essa, bom, segundo o Google, essa é de 69. A BJ. Agora eu vou ver a Bell. Desigualdade de Bell. Hoje em dia eu acho que a Bell é 64, mas eu não tenho certeza. Então pode pensar com vocês. Deixa eu só falar, estou passando a lista de presença.
E quem não colocou o e-mail aqui, pode aparecer aqui no final da aula e colocar, tá? Pra gente depois eu encher o saco de vocês. Ó, a caixa de spam de vocês. A Bel é 64 e a BJ é 60. O que eu falei antes? 9. 7 ou 9? 9. É 67. Eu não sei, eu falei. É maior. É maior que 4. Na verdade, já veio antes, vai. Então, assim, é assim que tinha que ter terminado a aula de ontem, né? Está quase com 1 hora de aula e terminou a aula de ontem agora. Né? Era para apresentar a vocês a sua primeira anomalia, né? Vamos dizer assim, para quem não conhecia. Quem não conhecia já está bocejando nessa altura do campeonato. Então, assim, um mundo novo se abre, né? Vamos dizer assim, você tem que tomar muito mais cuidado do que você tomava antes com a evolução das suas quantidades dinâmicas, né? Porque tem coisas e efeitos que são exclusivamente quânticos aparecendo aí, né? Em particular, eu pretendo falar aqui para vocês que essa conta que está aqui é uma conta exata. Ela, apesar de ser perturbativa, é uma conta que você faz, é um loop, mas ela dá um resultado exato. Ela não tem contribuições de ordens superiores, tá certo? Esse resultado aqui é exato. Esse chama-se Teorema de Adler-Bardeen, tá certo? E ele vale para as anomalias em geral. As anomalias sempre são calculadas exatamente na ordem de um loop, tá certo? Se der tempo... Esse teorema ainda fala, tipo, o primeiro, no segundo loop que vai estar a anomalia. É um loop, é uma conta de um loop. Exatamente. Nossa, tem uma coisa que eu estou pensando aqui, que eu estou em dúvida. O vértice fundamental gerado pelo JM5, do diagrama de Feynman, seria fermion vetor. Aí eu fiquei pensando, não estava como zero, porque esse diagrama aqui da direita, ele não corresponde a esse vértice fundamental, não? Não, primeiro que aqui, né? Nessa conta aqui, a gente tinha uma teoria livre, não tinha interação, né? Para isso que está aqui, isso aqui não é um diagrama de Feynman, isso daqui é, vamos dizer, um elemento de matriz S, né? Isso aqui é um processo onde você tinha um P0 aqui e tem 2 fótons na saída, só isso. O que tem, seria um diagrama de Feynman se você preenchesse esse miolo aqui, se dissesse, aí sim, os detalhes dinâmicos, como é que são os vértices de interação, etc. Não, mas mesmo com teoria efetiva, vamos dizer assim, né, entre aspas, você está descrevendo, porque se fosse um diagrama de Feynman, qual seria ali? A mi, né, para os 2 fótons, aí teria esse termo aí. Não, você precisa de uma teoria para esse próximo. Por exemplo, se você olhar lá, né, nesse modelo que o Jacques usou, né, você vai ver que o modelo dele, o que circula dentro do loop são os prótons. Entende? O íon vira um próton, um antipróton, assim, né? Nesse modelo, tá certo? Aqui é uma interação eletromagnética dos fótons. Aqui você está vendo que você tem um vértice triplo, né, típico de acoplamento mínimo, né, eletromagnético. E aqui você tem um vértice íon, próton, antipróton, né? Tá certo? Uma coisa assim. Então isso depende do modelo. Por exemplo, se você tiver um modelo onde seu íon é composto de quarks, o que vai circular aqui dentro desse loop vão ser os quarks. Não vai ser próton, antipróton. Então depende muito de qual modelo você está utilizando. Porque eu achei curioso que é um vértice. Eu pensei num vértice parecido, só que é um vértice muito estranho, que é um vértice que envolve 3 férmions, né? E um vértice fundamental que envolve 3 férmions. Aí eu achei estranho. E é um férmion. Não, é uma palavra. Como assim, é isso mesmo. E um é férmion. Uma confusão minha, isso. Isso tá lá, o Higgs. Mas é boa a pergunta pelo seguinte, porque me lembra aqui, né, de avisar vocês
que isso daqui é uma representação do processo, tá certo? Essa representação do processo vai ser materializada em diferentes modelos com diferentes gráficos de Feynman, tá certo? Diferentes situações. Mas, vamos dizer, você não vai conseguir, modelo qualquer que seja, você não vai conseguir montar isso aqui num diagrama de menos loop. Vai ter que ser. A menos que você tenha uma interação direta e uniforme. Tá certo? Mas aí é muito singular, muito problemático. Quem compra uma carregada? Sei lá, bota lá os derivados, os épsilons. Interação efetiva, né? É mais alto. Maravilha, gente. Então isso aí, como eu disse para vocês, foi o aperitivo, né? Agora vamos começar a trabalhar com um pouquinho mais de pouca coisa, um pouquinho mais de seriedade. Não muita, porque a seriedade mais cansa. O plano agora, né, é apresentar a integral funcional para vocês, certo? E eu pretendo apresentar a integral funcional desde um ponto de vista que não é muito usual, né, mas que vocês podem encontrar documentado num livro de um cara chamado Rivers, né? Acho que é Path Integrals in Quantum Field Theory, se não me engano, né? É um livro razoavelmente fino e bastante denso. Eu odeio essas coisas. Você tem que passar 3 dias para ir de uma linha para outra, né? Bravo, mas é assim. Livro bom às vezes é assim. Né? E o Rivers ele apresenta a integral funcional de uma maneira bastante diferente e, na minha opinião, assim, a maneira mais legal da gente ser apresentado a integral funcional. E eu tenho péssimas intenções no futuro desse curso, lá para a 4ª aula, por aí, onde eu vou utilizar um pouco alguns dos argumentos que o Rivers utilizou para falar sobre o caso da anomalia de calibre, né, mais à frente. Então eu mato 2 coelhos com uma cajadada, apresento a integral funcional para vocês e deixo esse argumento dormindo no fundo da mente de vocês, né, esperando um comando hipnótico para eles chegarem. Então, vamos lá. Então, como sempre, né, assim, isso não é desculpa, isso aqui é difícil mesmo, a gente vai começar com o campo escalar, né, normalzinho. Aí nos livros os caras falam, para evitar tecnicalidades, né, etc e tal. As tecnicalidades muitas vezes são bastante importantes. Como é que você passa uma integral funcional de Boston para de Fermi, por exemplo, né? Tem todo um detalhe para a gente fazer isso nós não vamos fazer. Mas a gente vai pelo menos mostrar a filosofia da integral funcional, qual é. Né? Então a gente vai pensar numa ação, né, de um campo escalar. Isso define uma lagrangiana, uma densidade lagrangiana, como sendo meio não precisa, nesse momento, dizer especificamente o que vai ser esse V de φ. A única restrição nesse momento aqui é que seja alguma coisa mais do que quadrática em φ. Todas as coisas quadráticas em φ já estão colocadas aqui desse lado. Né? Quadráticas contendo uma derivada, também para você não ter derivada de ordem superior. Então isso aqui define um negócio que eu posso chamar de S0 de φ, que corresponde a esse trecho aqui, mais um S de φ, que corresponde à integral de 4x do V de φ, tá certo? E a partir dessa ação, você pode identificar na lagrangiana, né,
os momentos canonicamente conjugados às coordenadas, né? Você define esse momento, né? Φ de x como sendo dl de φ ponto, né? De x, e você faz a transformada de Legendre e encontra uma hamiltoniana, né? Para essa história. Nossa hamiltoniana também vai poder se classificar em H0 mais HI. E aqui você pode observar que você realmente pode impor um outro requisito para o V de φ, né? Se você quiser que sua energia seja positiva e definitiva, se é um hamiltoniano, tem um mínimo lower bound, certo? Você tem que ter o V de φ também com um mínimo lower bound, certo? Então coisas do tipo φ3, por exemplo, estariam descartadas se a gente usasse esse critério, certo? Φ3, Φ5, Φ7, essas coisas assim. A gente vai precisar de potências pares de φ para que a nossa hamiltoniana seja limitada inferiormente, né? Aí, em seguida, você promove a quantização desse sistema através das relações de comutação canônica. Isso é chamado de quantização canônica ou formalismo canônico, né? Então você diz que o teu comutador aí o delta x menos y, certo? São relações de comutação em tempos iguais, tá certo? Isso é bastante importante tanto do ponto de vista clássico quanto do ponto de vista quântico, né? Se você pegar o teu campo num tempo e ter o momento cronicamente conjugado no outro, não tem obrigação nenhuma disso aqui satisfazer isso, tá certo? Então, na definição dos parênteses de Poisson clássicos, você já usa para todo mundo no mesmo tempo, tá certo? Bom, usando isso, né, você pode calcular equações de movimento dos seus campos. E no caso deles serem operadores, que agora é a situação, são chamadas equações de Heisenberg, né? Tá certo? E isso deixa mais ou menos implícito que nós estamos trabalhando dentro da descrição de Heisenberg, dentro do problema. Os operadores evoluem no tempo, o de estado está fixo, né? Etc. E tal. Bom, até aqui está tudo lindo, maravilhoso, né? Etc. E tal. Agora vamos lembrar que tem um V de φ aqui que é pelo menos quártico, certo? Nessa história. Então, quando você estiver fazendo comutador de φ com H, essas relações de comutação que estão aqui, elas agem como se fossem derivadas, essencialmente. Então, no final, quando você comutar o φ com a parte do V de φ aqui, você vai ter um termo do tipo φ3. Certo? Φ comutado com φ4, por exemplo. Π, melhor assim. Π comutado com φ4. Né? Você vai obter um termo do tipo φ3. Isso é o suficiente para a gente ver instantaneamente aqui, principalmente dessa equação, que essas equações são profundamente não lineares. Né? Então esquece. Você não vai resolver essas equações. Né? Ninguém sabe resolver essas equações. Né? A solução dessas equações te dá o que você chama de um campo de Heisenberg, ou um campo interagente. Tá certo? Esse é o famoso campo interagente. Esse cara, em princípio, ele não é facilmente expresso em operadores de criação e aniquilação como os campos em outra descrição, que é chamada descrição de interação. Tá certo? Aqui na descrição de Heisenberg, eles não têm uma forma simples do termo de operadores de criação e aniquilação. Isso é uma complicação só. Né? A gente não faz ideia do que seja. Então o desespero bate e a gente começa a pensar em alternativas. Né? Como é que eu vou sair dessa? Né? Valeu, obrigadão.
Como é que eu vou sair dessa? Eu vou fazer o seguinte, vou contornar. Eu vou pensar, do que eu preciso para calcular o que me interessa? O que me interessa, primeiro? O que me interessa é a matriz S, certo? Se eu estou falando de física de partículas elementares, o ponto básico são processos de espalhamento, certo? Processos de colisão entre partículas. Eu quero saber o que dá, qual é o resultado no processo de colisão entre duas partículas. Ou quais são os resultados prováveis e quais são as suas probabilidades. Certo? Isso que me interessa. Já a malfadada fórmula LSZ, né, que eu acabei de citar aqui várias vezes, faz uma conexão entre o elemento de matriz S e certos elementos que a gente pode chamar de funções de Green. Tá certo? Quer dizer, se eu tenho essas funções de Green, eu tenho uma prescrição mecânica, trivial, simples, sem complicação, para obter a matriz S. Tá certo? Então, essas funções de Green, vamos chamar assim de Gn, x1, xn, a formulação LSZ nos diz que tem que ser desse jeito. Né? Esse zero tem que estar aqui em cima. Né? Então, esse é o produto temporalmente ordenado, né? De φ x1, x2, φ xn, onde o D ali significa que o cara que for associado com o tempo mais anterior age primeiro, tá certo? Isso é uma coisa mecânica que a gente consegue obter, né, com argumentos, né, razoáveis da existência de estados assintóticos associados com as partículas. O fundamental a se observar aqui é que você está trocando uma ignorância por outra, né? Porque se você conhece as funções de Green, você conhece a matriz S. Mas quem disse que você conhece as funções de Green? Esses campos que entram aqui são exatamente esses, os campos de Heisenberg, né? Você deveria poder conhecer os campos de Heisenberg, aí como operadores bem definidos, substituir aqui, fazer essa conta e aí sim você está com a matriz S na mão. Só que você não conhece os campos de Heisenberg. Aí você dobra a aposta. Você fala o seguinte, olha só. Essas funções de Green eu posso gerar, tá certo? A partir de um objeto que eu vou chamar de funcional gerador. Tá certo? Esse funcional gerador é isso aqui. Deixa eu escrever aqui. Chamar de Z de J esse cara, né? Já vai ficar claro o que é J, né? Ele é um somatório n igual a zero infinito, né? De I elevado a n sobre n fatorial integral d4 x1 d4 xn J de x1 J de xn, Gn, x1, xn. Certo? Eu estou definindo esse objeto, onde esse J que está aparecendo aqui é o mesmo J, só que em pontos diferentes, uma certa função bem definida, assim, externa, você que diz que função é essa, né? Ela está aparecendo aqui, isso não é um operador, o J, tá certo? O G não é um operador, né? O G é um valor esperado, então é um número em princípio. Então, essa quantidade toda que está aqui define um número, esse cara é um número, mas é um número que varia de acordo com o J que você coloca lá dentro. Então, ele depende dessa função inteira, J. A função que você colocar lá dentro vai definir que número que você vai obter. Então, ele é um funcional, que nem a nossa ação. Certo? A ação é um funcional, esse Z de J é um funcional também. Tá certo? Você recupera
eu recuperaria, né, as funções de Green, né, em termos do Z de J, da seguinte maneira, né? Certo? Façam a conta, né? Vamos ver que é fácil ver isso, né? Esse n fatorial dividido aqui está claro pelo seguinte: quando você faz a derivada funcional, você vai obter n fatorial combinações, porque você vai passar por cima desses caras aqui, um depois do outro, tá certo? E isso vai cancelar o n fatorial. 1 sobre i elevado a n vai cancelar esse cara que está aqui, tá certo? E no final, essas derivadas funcionais vão, porque a única contribuição que vai sobrar dessas n derivadas funcionais vai ser o Gn quando você fizer o J igual a zero. Os termos nessa soma tiverem menos J's do que n, vão isso se esgotar em termos de derivadas funcionais antes, não dá zero. Os termos que tiverem mais J's vão produzir alguma coisa que ainda depende de J, e quando você fizer J igual a zero, vão para zero. Então, o único termo dessa soma que contribui para o Gn é o termo com precisamente n J's, tá certo? Então, você pega esse termo, faz essa sequência de derivadas funcionais e você obtém de volta o Gn. Continuo trocando 6 por meia dúzia porque não sei quem é Z de J. E por que eu não sei quem é Z de J? Porque eu não sei quem é o Gn. Tá certo? E por que eu não sei quem é o Gn? Porque eu não sei quem é a solução das equações de Heisenberg. Tá certo? Isso é bom, às vezes, a gente lembrar que a gente não está evoluindo, a gente está que nem galinha andando em cima, né? Nessa história. Mas aí, agora, vem o pulo do gato, né? É possível, né, você encontrar uma equação diferencial funcional do Z de J. Certo? É possível. Não vou dizer como aqui, mas para melhores referências, vamos dar uma olhada no Rivers. Certo? O Rivers tem isso explicado. Isso é chamado construção de Szymanczyk. Certo? É sensacional, só posso dizer isso. Embora também padeça de grandes defeitos. O defeito de ignorar que campos não estão definidos. O produto de campos não está definido no mesmo ponto. Certo? Mas sim, aí ele deixa de ser um campo quântico, né? Porque na integral funcional, I são meio que clássicos, né? São clássicos. Então não teria esse problema, entre aspas, né? Porque essa é a grande vantagem. Vai ter esse problema sim, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas até o momento a gente não falou em integral, funcional ainda. A gente falou em funcional. Né? A gente falou em funcional, esse Z de J. Tá certo? A integral funcional vai aparecer e você vai ver que o problema continua lá, só que em outro lugar. Certo? Não mais nesse primeiro lugar. Então, essas equações diferenciais funcionais, essa equação diferencial funcional, chamada equação de Dyson-Schwinger, tá certo? É uma equação que você pode montar para o Z de J. O Z de J satisfaz essa equação. Então, seu problema passa a ser não mais resolver as equações de Heisenberg, e sim resolver a equação de Dyson-Schwinger e encontrar o Z de J. Você encontrou o Z de J, você deriva ele, encontra o Gn, derivou, encontrou o Gn, vai lá e obtém a matriz S. Contornou o problema. Então vamos ver as tais equações de Dyson-Schwinger, pelo menos a cara delas. Né? A cara delas, para esse modelo que a gente está colocando aqui, é a seguinte. Né? Esse D'Alembertiano é um D'Alembertiano calculado na variável x. Né? Aqui não é uma dependência funcional, mas eu estou só multiplicando. Né? 1 sobre i, derivada funcional em relação a j do x. Mais um velhinho, agora sim é uma dependência funcional. Tá certo? Vocês me desculpem que eu não tenho como eu
mudar a notação aqui, para ficar mais claro, né? Então, V' de 1 sobre I, dj de x. Eu vou tentar compensar isso dando um exemplinho, né? Menos j de x, todo esse operador aplicado em z de j, dando zero. Certo? Isso é uma equação diferencial funcional. Certo? Os derivados que aparecem nela são derivados funcionais. A linha é uma derivada do V? Já eu explico. Agora mesmo. Né? Então, por exemplo, né? Suponha que o teu V de φ seja φ4. Né? Não vou botar com constante acoplamento, nem fator de normalização, nem nada. Né? O que eu estou chamando de V' de φ é a derivada do V de φ em relação a φ. Então isso vai ser 4φ3. Ok? Tá certo? E essa dependência funcional aqui significa que eu vou pegar o V' e vou substituir cada φ aqui por essa derivada funcional que está aqui. Então isso aqui vai ser 4, 1 sobre I, dj de x, d3 dj de x, dj de x. É isso. Tá certo? Isso daqui é uma porcaria, profundamente singular. Né? Derivando funcionalmente um troço 3 vezes em relação ao mesmo ponto, você pode ter a certeza que você vai gerar problemas em algum lugar. Né? Mas tudo bem, a origem das equações de Dyson-Schwinger também ignorou essa questão de multiplicação de campos no mesmo ponto. Em algum lugar ela tinha que voltar, parecido. Certo? Bem, então essa equação é uma equação formal, né? Porque a gente vê que ela potencialmente tem problemas, né? Mas mesmo assim a gente pode pensar em resolver essa equação, certo? Qual poderia ser a solução dessa equação? Né? Tem várias maneiras de a gente abordar isso aqui, né? Uma delas desemboca na integral funcional, a outra delas não desemboca na integral funcional, mas as duas terminam no mesmo lugar, definindo o seu z de j, tá certo? Você tem uma proposta para o seu z de j, tá certo? Sei que o senhor está falando, só isso. Então, o método para resolver uma equação diferencial ordinária, em geral, um dos métodos possíveis, é o método de transformar de Fourier. Tá certo? Como é que você faz lá? Por exemplo, você pega a tua função f de x, né? E você considera a tua função f de x como uma certa integral em dp, a exponencial de ipx, vezes um certo f de p, não é isso? Aí você pega, substitui essa expressão na tua equação diferencial e você transforma a sua equação diferencial em princípio uma equação algébrica para o f de p, certo? Aí você vai e resolve a equação algébrica, encontra o f de p, substitui ele aqui, tá certo? E vire-se com a integral. Se você conseguir fazer a integral, você tem a solução da equação, tá certo? Sem maiores problemas. Nós vamos tentar empregar o mesmo método para as equações de Dyson-Schwinger. Nós vamos propor uma transformada de Fourier funcional, tá certo? Então, para isso, a gente precisa primeiro ter clareza sobre que tipo de objeto é esse que eu estou propondo aí. Uma transformada de Fourier funcional. A transformada de Fourier de uma variável, né, implica o aparecimento de uma variável conjugada, que é o P, tá certo? Se você tiver duas variáveis, você vai aparecer com duas variáveis conjugadas, vamos dizer P1 e P2. Né? Se tiver três,
é uma transformada de Fourier de 3 dimensões, a gente está mais que acostumado com ela, 3 variáveis, P1, P2, P3. Né? Se você tiver um espaço n-dimensional, você vai ter n variáveis, P1, P2, P3, Pn, certo? Quer dizer, a tua função final vai ser uma função dessas n variáveis, aqui você vai ter dnp, dp1, dp2, dp3, dpn, aqui você vai ter EAI, P1x1, mais P2x2, mais P3x3, mais PNxN. Né? E no final isso reproduz a tua função de múltiplas variáveis, f de x1, xn. Certo? Então, quanto maior o número de variáveis, né, das quais depende a sua função, maior o número de variáveis de integração ou de variáveis conjugadas que você vai ter por aqui. Isso é uma característica geral das transformadas de Fourier. Pergunta: a minha função desconhecida é o z de j, não é isso? É esse cara que eu quero saber. Esse cara é um funcional. De quantas variáveis ele depende? Isso aí. Fala muito baixo, fala bem alto. Isso. Andar no seguro. É isso aí. Infinitas. Você pode olhar para um funcional, né? Vamos olhar o z de j, né? Aqui. E dizer o seguinte: esse z de j é um cara que depende da função j de x. E a função j de x, para ser especificada, precisa da sua especificação em cada ponto do seu domínio. Né? Então, é como se você dissesse que esse funcional é, na verdade, uma função de um número infinito de variáveis continuamente parametrizadas. Então, o z é como se fosse uma função normal, vou até trocar aqui, j de x, j de x', j de x2', assim por diante. Infinitas variáveis, todas elas é necessária a especificação de todas elas para que você tenha um valor para o z de j, em geral. Né? Tem funcionais que dependem só do valor da função num ponto, mas isso é um caso particular. No caso geral, um funcional depende da especificação completa da função, em todo o domínio. Tá certo? Então, você pode encarar que j de x1, j de x é como se fosse o x1, j de x' é como se fosse o x2, j de x2' é como se fosse o x3 e assim por diante. Certo? Então, olhando para um funcional como sendo um objeto, uma função de um número infinito, continuamente parametrizado de variáveis, você pode pensar como vai ser a transformada de Fourier de um treco desse. Tá certo? Então, aquele fator EAI PX que a gente está colocando ali, né, a gente vai ter que colocar uma variável conjugada, tá certo? Vamos dizer j de x e j de x, vezes uma variável conjugada que vamos supor que eu chamo de a de x. Tá certo? Eu tenho que somar sobre todas, né, as variáveis com as variáveis conjugadas. Então, como eu tenho contínuo aqui, essa soma vira uma integral. Tá certo? E a filosofia da transformada de Fourier envolve uma exponencial. Tá certo? Então, esse é o fator que faz o papel desse cara na minha transformada de Fourier infinito dimensional. Certo? Eu vou ter que colocar também alguém aqui, vou chamar de um certo f de a, que vai fazer esse papel aqui. Aqui é uma função de t, ali é um funcional dessa variável conjugada a de x que eu acabei de introduzir aqui. Tá certo? E falta uma coisinha, né? Falta isso aqui. Né? A medida de integração. Né? Infelizmente eu comecei muito para lá, acho que vai ficar apertado aqui. Não, deixa eu escrever para cá mesmo. Vamos lá.
Então, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar fazer dA de x, que nem ali, dA de x min, dA de x duas linhas, para todos os x. Tá certo? Então, o resultado aqui, integral, né, vai ser uma coisa assim, produtória para todos os x, de dA de x, f de a, exponencial de i, integral, d4 de x, j de x, a de x. Certo? Essa medida que está aqui, eu posso definir com o nome genérico de dA. Tá certo? Dá para perceber que, se eu pegar o a no ponto x e considerar todos os valores possíveis que ele pode assumir, tá certo? O a no ponto x', considerar todos os valores possíveis que ele pode assumir. O a no ponto x duas linhas, todos os valores possíveis que ele pode assumir. E em cada ponto desses, x, x', x duas linhas, eu escolher um desses valores, o que eu vou ter no final é uma configuração desse a de x. Eu vou ter uma fixação de uma função a de x. Tá certo? Como eu estou integrando sobre todos os valores possíveis da função em cada ponto, efetivamente eu estou integrando sobre todas as funções. Tá certo? Todas as funções a de x. Tá certo? Daí essa notação que está aqui, implicitamente dizer para nós que a gente está somando sobre todas as configurações. Certo? A gente está integrando sobre todas as configurações possíveis a de x. Diga. O domínio da função j é contínuo, né? X. O fato de ser infinito não é numerável na prova não. Você está fazendo um produto 1 por 1. Só que de 1 por 1 você não chega no total. Sim, estamos ignorando todos esses problemas. Se você trouxer esse raciocínio, né, ou raciocínios até mais sofisticados do que esse, na frente do matemático, o cara, a primeira coisa que ele vai fazer é dar risada. Então, assim, é bom você perguntar isso, porque tem uma advertência a fazer. A gente está considerando isso do ponto de vista inteiramente formal. Entende? Tem problemas possíveis que podem acontecer? Tem problemas sim. Certo? E o primeiro problema deles, né, é justamente que, como você acabou de reparar, isso daqui é um infinito não enumerável. Né? Se você, em 2 segundos, você pode, por exemplo, imaginar que tem coisas que você vai integrar que imediatamente dão infinito sem que as coisas, até com as coisas caindo a zero no infinito, se for o caso. Entende? Por causa dessa medida que a gente definiu aí. Essa medida é muito problemática. Né? E David, a herança maldita daquela história de produtos de campos no mesmo ponto veio para cá. Certo? Veio para esse elemento que está aparecendo aqui. Aí, se obter a amplitude bater no experimento, não importa. E os matemáticos se preocupem. Eu queria poder dizer para você que eu penso exatamente da mesma forma, mas estou sendo gravado. Um monte de coisas os físicos fizeram, matemático questionário, depois passaram o século e conseguiram formalizar. Então, eles lidem com isso. Bater com o experimento é que importa. De certa forma, agora tem um ponto assim, né, que eu acho que é importante, né, ressaltar, né, é que as coisas elas são bastante razoáveis no final das contas. Os matemáticos é que ainda não conseguiram dar um conteúdo para isso, né, um conteúdo razoável para isso, né. Mas isso, como você disse, é problema dos matemáticos. No final das contas, né? Mas não pode nem reclamar, está gerando emprego para ele. Estou dando emprego para ele. Assim, para não dizer, a gente está falando tão mal dos pobres de matemática,
né? Os matemáticos estão estudando ativamente nos últimos anos essa questão da definição da integral funcional, né? Tem vários resultados e o nosso matemático físico mais famoso, Witten, ele tem colaborado, inclusive, nessas coisas, tem produzido trabalhos, né, que visam uma definição final da integral funcional como algo que faça sentido, pelo menos dentro de um certo contexto aí, matematicamente esotérico, né? Mas há tentativas nesse sentido, né, de fazer isso. Mas enquanto eles tentam, a gente está em frente. Não dá para perder todo esse tempo, né? A gente está, no fundo, no final das contas, a gente está interessado em outra coisa. Essa que é a diferença, né? O esforço dos matemáticos não é menos nobre do que o nosso, mas é um esforço numa direção e o nosso em outra, só isso, né? Na verdade, como disse o David, né, a concordância com os dados experimentais apresenta um desafio para os matemáticos, né? Apresenta mesmo. Outra observação, a renormalização era uma prática considerada pouquíssimo elegante e digna de reprovação, né? Nos inícios da teoria quântica de campos, né? As primeiras coisas que se fez, né, em termos da QED, né, o Lang Shift, essas coisas todas, bateram com a experiência maravilhosamente, mas o Heisenberg, por exemplo, Heisenberg falou, isso aqui não tem condição de estar certo. Não tem condição de estar certo. Isso aqui mostra que nós estamos no caminho errado, que tem alguma coisa muito ruim aqui dentro da teoria quântica de campos, né, porque não faz o menor sentido, etc. Inclusive, ele gastou bom tempo da vida dele, né, se não me engano, nos últimos anos produtivos dele, tentando desenvolver uma teoria de variáveis não comutativas, né, no espaço-tempo, né, que introduzisse uma escala natural, vamos dizer assim, porque todo problema é um problema de você fazer as coisas coincidirem no mesmo ponto. Os pontos são continuamente parametrizados, não são discretos. O Heisenberg pensou, se o espaço-tempo não for contínuo, mas se ele for discreto, acabou o problema. Entende? Vai ver que esse problema da teoria quântica de campos é porque o espaço-tempo é discreto e a gente não está levando isso em consideração. Então ele passou a tentar, né, investir nisso para ver se a coisa andava. Não andou naquela época. Depois, muitos anos depois, assim, década de 90, isso acabou sendo retomado pelo pessoal de teoria de cordas, falando assim. Então, a formulação mecânica quântica, mais espaço Schneider, aquele espaço discreto, tem toda uma mudança dos computadores, a computação mecânica quântica, o espaço não computa mais. Então, tem uma formulação toda nova nessa ideia de espaço discreto. Ele utilizado pela gravitação quântica, a formulação de gravitação quântica. Na coisa de loop 4 graus. Sim, né, também. O Heisenberg tinha proposto, se não me engano, 35, alguma coisa desse tipo, relações de comutação não triviais entre pontos diferentes do espaço-tempo, né? X com Y, em princípio não comutável, e que você tinha uma escala de comprimento indicando essa não comutação. E aí, mais uma vez, coisas geniais, assim, né? Eu considero genial esse negócio. Você está olhando os pontos do espaço-tempo como comutantes porque você não está olhando na escala de comprimento adequada. Se você olhar para a escala de comprimento adequada, tem uma não comutação. Só que a sua física de macroscópica não seria sensível a essa escala, que é muito pequena, né? O fato é que isso não funcionou naquela época. Isso hoje tem tentativas, como disse o Anderson, de implementar isso por outros caminhos, inclusive o loop quantum gravity, né? Dentro dessa história. Bom, o que falávamos? Entusiasmo, por favor. Você chega à situação em um matemático mostrar que se de forma alguma pode ser consistente com aquilo. Vamos ter que despedir o matemático. Contratar outro. Se ele mostrar que tem uma inconsistência, né, você vai ter que explorar as consequências dessa inconsistência, né, do ponto de vista físico. Né?
e ver o que dá para falar e o que não dá para falar. Né? Agora, sim, eu estava falando da renormalização. Mas seria muito estranho isso, né? Se fosse consistente, porque os propagadores da QCD só podem ser encontrados via integral funcional, né? Pelo menos todo livro de QCD faz isso, né? E nunca vai para a comutação canônica. Os propagadores não são nem o caso, são os vértices de interação. Agora, existe formulação canônica da QCD. Você pode encontrar tudo, vértices de interação, essas coisas, pela formulação canônica. Só que ninguém usa. Você acabou de dar um novo pesadelo. Eu tenho até uma referência para você. Tem um curso na primeira ou na segunda Escola de Verão Jorge Andrés Vieira. Tem aqui na biblioteca um curso de QCD pela formulação canônica. Maravilhoso, né? Enfim. Mas eu estava falando da renormalização. Só para lembrar isso, né? A renormalização já houve um tempo, como eu estava mencionando, né? Que ela era considerada quase universalmente, né, pré-1950, como sendo um procedimento sujo, que não valia, que você está fazendo alguma coisa errada, e uma hora vão descobrir uma coisa melhor para fazer, etc. Então, por volta de 1950, as pessoas provaram os principais teoremas, né, que colocavam uma teoria de campos como algo passível de ser normalizado, formalmente em todas as ordens. E tinha requisitos para isso, tinha técnicas para fazer isso. Então já melhorou. Mas por volta de 1970, as pessoas falaram, basicamente os trabalhos do Epstein e Glaser mostraram o seguinte: olha, renormalização não é uma sujeira da sua teoria, renormalização é um direito que você tem. Você tem que pegar esse direito e fazer bom uso dele, entende? Do bom uso desse direito vem, inclusive, uma coisinha chamada grupo de renormalização, né? Então, renormalização mudou completamente de status a partir daí. Ou seja, apesar de ainda aparecer gente que, até hoje, que fala que normalização é jogar sujeira para debaixo do tapete, não acreditem, não é isso, entende? Renormalização é um negócio muito sério e muito bem estruturado, hoje em dia. Então, quem sabe, né? Integral funcional é jogar sujeira para debaixo do tapete, um dia aparece, né, ao contrário, não aparece alguém dizendo que é inconsistente, aparece alguém mostrando que é consistente. Quem sabe, né? Enfim, essa é uma possível solução das equações da equação de Dyson-Schrödinger. Eu, de vez em quando, vou entrar em um ato falho que fala equações de Dyson-Schrödinger, né? Porque você pode tomar derivadas funcionais dessa equação, calcular em J igual a zero, né? E você vai ter relações entre as funções de Green da sua teoria, e das chamadas funções de Green com inserções, onde a função de Green, onde além daquele produto temporalmente ordenado, você tem monômios dos campos, φ de x ao cubo, φ de x a quarto, φ de x a quinto, dentro daquele produto temporalmente ordenado, né? Então, você vai, isso aqui, na verdade, se você tomar derivadas funcionais em relação a J, tomar em J igual a zero, isso dá uma torre infinita de equações relacionando as funções de Green umas com as outras. Por isso que muita gente chama isso de equações Dyson-Schrödinger, tá certo? Eu prefiro chamar de equação, né, porque eu prefiro olhar do ponto de vista funcional, tá certo? Essa equação. Né? E imagina, para nossas finalidades aqui, né, nesse curso. Então, isso aqui, né, que a gente escreveu pode ser resumido, porque se você olhar para esse cara que está aqui, você vai ver que isso daqui é exatamente a equação de movimento clássica do teu campo, tá certo? Aqui você bota φ, e aqui você bota φ, e você vai ver que isso é a equação de movimento clássica do seu campo. Então essa mesma equação, ela pode ser escrita como isso aqui, ó, ds dφ de x em φ igual a 1 sobre e dj mais j de x
igual a zero. Certo? Bonitinho, né? Bem mais. Né? E essa forma aqui está mais ou menos pronta para ser generalizada para outros campos, etc. e tal. Né? Embora essa generalização seja penosa, tem que ser campo a campo que você vai fazer isso. Né? Eu nunca vi ninguém fazer para nada além de campo escalar. Bom, então o que nos resta? Nos resta pegar essa solução que eu acabei de apagar convenientemente, né? E substituir aqui, tá certo? E aplicar o método da transformagem Fourier, no final das contas. Então, antes de fazer isso, né, eu tenho que mostrar uma propriedade para vocês, né, desse novo objeto, essa integral funcional, né, que eu acabei de definir aqui. Né. É razoável a gente pensar que essa medida funcional, seja ela o que for, né, ela é invariante translacional. Ou seja, se você fizer uma translação do a de x, que é a sua variável de integração, né, por uma certa função fixa a zero de x, né, você deveria ter dA' igual a dA. Intuitivamente é bem óbvio isso, tá certo? Porque cada cara desses, né, dA' de x é dA de x mais A0 de x. A de x é sua variável de integração. O A0 de x é um número. É como se você estivesse pegando x e trocando por x mais x0. A tua medida de integração tem que ser invariante por isso. Né? Você estende isso para cada elemento que compõe a medida dA de x e você imagina que ela deveria ser invariante translacional. Seria muito estranho se ela não fosse. Tá certo? Então, essa invariância translacional permite que a gente deduza uma propriedade da integral funcional que é crucial. Né? Que é a seguinte. Vamos supor que eu estou fazendo a integração funcional de um certo funcional g de A. Tá certo? Como isso é uma integral, né? Tá certo? Então, isso é invariante pela mudança de rótulo, né? De integração. Tá certo? Essa mudança de rótulo de integração agora pode ser tomada como uma mudança de variáveis, se você quiser. Eu vou mudar de A para A', que é igual a A mais A0. Tá certo? E vou usar que a minha medida é invariante. E além disso, vou usar que o A0 é infinitesimal. Estou fazendo uma translação infinitesimal. Né? Então vamos fazer A' é igual a A mais delta A0. Tá certo? Delta A0 é infinitesimal. Então isso daqui vira integral em dA, supondo que a minha medida é invariante translacional do nosso g de A. Tá certo? G de A mais delta A0. Agora eu posso pegar e expandir esse g de A mais delta A0 numa expansão de Taylor funcional, que é chamada de expansão de Voltaire. Né? Não é nada demais, uma expansão de Taylor é uma função de muitas variáveis continuamente indexada. Né? Então isso aqui vai ficar g de A mais integral d4x de dg dA de x delta A0 de x. Certo? Agora observa essa primeira parte aqui, ó, integral em dA de g de A é igual ao que estava lá do outro lado. Integral em dA de g de A. Então, o resultado é que integral em dA desse cara todo que está aqui tem que ser zero. Certo? Vou
tirar a integral de 4x, porque ela não tem nada a ver com a integração desses caras aqui. Vou tirar o a0 de x, porque não tem dA0 de x aqui no meio dessa história. Delta 0 de x é uma constante para a integração funcional. Então, o que a gente obteve aqui, integral em dA, dg dA de x igual a zero. Olha, eu estou integrando com um delta zero absolutamente arbitrário, tá certo? O único jeito disso aí dar zero para qualquer delta zero que eu coloque aí é se esse cara que está aqui for zero. Então, a integral funcional de uma derivada funcional tem que ser zero. Essa é uma propriedade formal? É uma propriedade formal, né? Mas vocês veem que isso é uma consequência imediata de você pedir invariância translacional da sua medida funcional. E a invariância translacional da sua medida funcional é uma coisa meio óbvia, tá certo? Para você negar que a sua medida funcional não seja invariante translacional, você precisa rebolar, né? Tem que dar um bom motivo. Tem que definir a sua medida de alguma maneira, né? E mostrar que essa definição, embora satisfaça todos os canos, não é invariante translacional. Nunca ninguém conseguiu fazer isso, né? Então, grave bem que a integral funcional de uma derivada funcional é zero, tá certo? Isso é uma coisa importante. Mas grave melhor ainda isso aqui, que a medida funcional é invariante translacional. Faltam 5 minutos, vamos ver se eu consigo, né, chegar aqui num ponto específico, né? Então, o ponto específico em questão é, né, vamos acabar com o suspense. Vamos pegar o z de j, né, que nós definimos assim, né, pela nossa transformada de Fourier, dA, f de a, exponencial de i, integral j de x, a de x, e vamos pegar esse z de j e substituir aqui. Tá certo? O que vai acontecer? Isso aqui dane-se, né? Vamos dizer assim, o D'Alembertiano mais M2, porque a integral funcional não é em x, é em a de x. Tá certo? Então isso aqui é praticamente uma constante para a integral funcional. Essa derivada em relação a j de x, agora, ela entra na minha integral funcional, porque j de x não está sendo integrado. Tá certo? Como se isso aqui depende de j de x, eu estou derivando em relação a isso. Claro, estou comutando derivada com integral, isso tem uma hipótese implícita, a de que a integral está bem definida. Mas essa aí não vale, né? Essa hipótese a gente não está usando. Quem disse que a integral está bem definida? Não importa, faz de conta que a integral está bem definida. Então, d dj de x entra aqui e vai bater aonde? No único lugar que tem j de x aqui dentro, que é esse cara que está aqui. Toda vez que você faz 1 sobre i d dj de x atuando aqui dentro, o que vai acontecer? Esse d dj de x vai atuar na exponencial, repetir a exponencial, aí vai subir aqui, derivar essa integral funcional, essa integral, em relação a j de x. Então, de todos os j de x, ele escolhe aquele que interessa para ele, tira ele da jogada e faz cair um a de x aqui para fora. Então, cada derivada funcional multiplicada por 1 sobre i, tá certo? Tem como efeito produzir um campo a de x, correspondente ao ponto em que a derivada funcional está sendo tomada. Está claro isso para todo mundo? É álgebra, tá certo? Sem maiores problemas, né? Então, quando você aplicar esse cara que está aqui, ds dφ em φ igual a 1 sobre d dj de x, o que vai acontecer? Onde tiver φ nesse funcional aqui, você vai substituir por a. Só isso. Dentro da tua integral funcional. Né? Então,
Supondo que eu peguei esse Z de J, substituí aqui embaixo, tá certo? E apliquei esse operador lá, né? O que eu vou obter? Vou obter está errado aqui na mão. Vou obter integral em dA de ds de A dA de x mais j de x f de A exponencial de I integral j de x a de x. Certo? Tudo dentro da integral. Agora isso aqui não é mais um operador. Tá certo? Isso daqui é um funcional clássico. Na verdade, o que é isso aqui? Isso aqui são as equações de movimento, quando você troca o campo x para o campo φ, que estava ali, para o campo A. Tá certo? É isso que é isso aqui. J de x não está sendo integrado funcionalmente, podia até sair, mas eu vou deixar ele aí por enquanto. Né? Bom, aí se aquilo ali é igual a zero, a ideia é que isso aqui também seja igual a zero. Tá certo? Tentador seria você dizer, estou integrando, né, esse negócio com esse f de A que eu não sei ainda quem é, e com esse cara aqui que eu também não sei ainda quem é, desculpa, com esse cara aqui que eu sei muito bem quem é, mas que é bem particular, vamos dizer assim, eu vou então impor que isso aqui seja zero. Isso é uma catástrofe. Não tem razão nenhuma para ser zero. Tá certo? ds, dA não é dependente de J. S não é dependente de J. Como é que ds, dA com J arbitrariamente escolhido vai ser zero? Não dá. Isso não é uma solução do problema. A solução do problema vem daqui, ó. Se você estiver integrando algo que seja uma derivada funcional em relação ao que você está integrando funcionalmente, isso está zero. Então você pode impor agora que esse argumento todo seja a derivada funcional em relação a A de alguma coisa. Tá certo? Se você olhar só para esse pedacinho aqui, ó, J vezes F vezes isso aí já é uma derivada funcional. Né? Deriva em relação a A, tá certo? A exponencial, tira o f de A da jogada, bota o f de A para o outro lado. Deriva em relação a exponencial, 1 sobre I, né? Vezes derivada em relação a A, você vai cair o J. Beleza. E esse aqui? Esse depende de você escolher o f de A. Tá certo? Esse pode ser a segunda metade. Aí você vai ter ds, dA, derivada funcional do f de A em relação a A. Isso é a derivada funcional do f de A. Tá certo? Quem teria que ser o f de A para que isso fosse essa derivada funcional? Né? Resposta, mas não única. Né? F de A igual a exponencial de I S. Ó, ds, dA vezes exponencial de I S de A é a derivada funcional em relação a A da própria exponencial de I S de A. Regra da cadeia, né? Regra de Chain, tabela Shaw, regra de Chain. Tá certo? Então, o resultado é que a gente tem uma proposta para o f de A. Essa proposta vem da solução da equação de Dyson-Schwinger.
Eu coloquei minha proposta Z de A na equação de Dyson-Schwinger e eu encontro um F de A razoável, que satisfaz a equação de Dyson-Schwinger, pelo menos formalmente. Então, final da história, né, é que o meu Z de J é integral em dA da exponencial de I, S de A, mais I integral D4x, J de x, A de x. Bom, agora é o seguinte, está claro que esse A é o campo, né? Assim, para que eu vou usar uma outra letra se eu posso usar a letra anterior? Né? A única coisa que eu tenho que me lembrar é que o A aqui não era mais um operador. Então o campo aqui não será mais um operador, ele vai ser uma função, no caso uma função escalar. Né? Então eu posso reescrever esse cara aqui assim. Agora, φ de x, esqueçam tudo que ele significava como operador quântico relativístico, tá certo? Ele aqui, ele é simplesmente uma função escalar. Ele é uma função escalar porque o j de x, teoricamente, é escalar também, tá certo? A gente precisa que o j de x seja escalar para a gente ter invariância de Lorentz no processo inteiro, né? Então a gente tem agora uma expressão para o Z de J. E mais do que isso, né? Lembra que o nosso S podia ser separado em S0 mais SI, tá certo? Vamos supor que eu chame de Z0 a exponencial de I S0, tá certo? Então, isso que está aqui pode ainda ser escrito como exponencial de menos I integral de 4x v de 1 sobre I dvj de x. Isso é um operador aplicado em Z0 de J. Essa é a parte de interação que eu tirei da integral funcional. Tirei de que maneira? Eu substituí os campos φ de x por 1 sobre I dvj. Eu posso ir e voltar para dentro da integral funcional, trabalho que nem no transformado de Fourier. Mesma coisa. Quando eu tenho uma potência, né, dos campos na transformada de Fourier, graças a esse fator aqui, eu posso transformar potências dos campos em potências de derivadas funcionais. Isso que está aqui, se você lembrar que o V em geral contém uma constante de acoplamento, e você tem uma exponencial aqui, é uma expansão perturbativa. Tá certo? Se você perseguir isso com devido ardor, né, você chega à expansão perturbativa tradicional em termos de gráfico de Feynman, da sua teoria. Então, a sua integral funcional, tão criticada, tão problematizada por aí afora, chegou exatamente no mesmo lugar que o formalismo canônico chegava. E, na minha opinião, com muito mais elegância. Embora seja indefinida matematicamente. Tá certo? Isso aí eu acho que era 1/3 da aula da segunda aula. Então, para frente é o que vem. Tá bom? Por hoje é isso.